Se você tá vendo esse vídeo agora, é porque tem um propósito, porque Deus quer te responder. Porque talvez você que esteja aí do outro lado desse vídeo esteja sofrendo o silêncio de Deus, esteja passando pelo silêncio de Deus. E assim, de repente você tá orando, você tá louvando, você tá cantando, você tá buscando e parece que simplesmente o céu está em silêncio. E eu entendo isso, eu já passei por isso, eu sei como é que é estar desse lado. E é por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu preciso te falar que o silêncio, ele não é um vazio. O silêncio, ele tem propósito. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai te responder através dele. Eu fiz até uma colinha aqui, porque de fato esse tema é um tema muito importante. Eu preciso que de fato você fique até o final. Bom, vamos lá. Eu sei como é, e eu já passei por isso, como é estar nesse silêncio de Deus. Porque dói quando a gente espera por respostas e simplesmente parece que Deus não aparece, parece que Deus não responde. E a gente até pensa que de repente nossas orações não estão nem sendo ouvidas e a gente às vezes acaba se perguntando se Deus de fato abandonou a gente, se a gente de fato foi abandonado por Deus. Só que a verdade é que Deus não nos abandona. Ele só sabe de algo que a gente não sabe, ele sabe de algo que a gente não consegue enxergar. E eu vi uma história rapidinho que eu queria compartilhar com vocês, é bem rápido, é sobre a história de Abacuque. E é o seguinte, Abacuque, ele era um profeta que ele vivia numa época onde estava tendo muita maldade, muita violência, muita injustiça. E ele fica indignado com aquela situação toda. E ele começa a pedir a Deus para que ele possa mudar essa história. Ele pede a Deus por mudanças. E Deus simplesmente não fala nada. Deus simplesmente não fala absolutamente nada com o profeta. E até que um dia, Abacuque faz um desabafo com Deus e ele ora e diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou seja, Abacuque está literalmente dizendo, olha, eu tô falando com você, eu tô buscando você, eu tô tentando falar com você e você nem me ouvindo, tá me ouvindo. A questão é que Abacuque queria uma mudança real e parecia que ele não estava nem sendo escutado por Deus. Então, não sou apenas eu que passo por isso, de viver esse silêncio de Deus, ou você que passa isso, de viver o silêncio de Deus e às vezes parecer que não tem resposta do céu para você. Outros personagens da Bíblia que eram tementes a Deus, que eram justos, que eram íntegros de coração, eles também sentiram essa ausência dele. E sabe, às vezes a questão é que a gente quer entender tudo. A gente às vezes quer tentar entender o porquê que não funciona, porquê que algo aconteceu, porquê que Deus não responde. A gente às vezes quer que Deus mostre o caminho completo pra gente. Só que depois que Abacuque, ele fez esse desabafo com Deus de falar que Deus não estava escutando ele, depois, olha o que Deus falou. Deus falou o seguinte: eu estou fazendo algo em seus dias que vocês não acreditariam se lhes fosse contado. Ou seja, apesar de Deus ter passado todo esse tempo em silêncio, ter passado todo esse tempo em ausência, digamos assim, praticamente uma ausência de Deus, em que Deus não falava nada, mesmo no silêncio, Deus estava trabalhando. Mesmo tendo permanecido em silêncio, Deus revela a Abacuque que ele estava trabalhando e fazendo algo que nem se fosse contado a Abacuque ele acreditaria, nem se lhes fosse contado eles entenderiam aquilo. Então, tipo, quantas vezes a gente se precipita e a gente julga algo e acaba julgando a Deus, dizendo que ele só simplesmente está em silêncio e ele não cuida de nós, que ele não faz nada pela gente, que ele só permanece em silêncio e não nos ajuda. E a gente às vezes fica chateado porque de repente a gente pensa que por algo não está saindo do jeito que a gente queria, Deus simplesmente não está fazendo nada. Só que pensa comigo no seguinte: imagina que eu chegasse para você e dissesse o seguinte, ó, se você que está do outro lado da tela, se você abrir um buraco na terra, colocar uma semente dentro, tapar o buraco, regar todos os dias e deixar, entre aspas, no sol, né? Aquela semente vai crescer. E aí você acredita nisso, você pega essa informação, você abre um buraco na terra, você bota uma semente dentro, você tapa, você rega, você deixa ele bonitinho. Quando você chegar ali no outro dia, você vai se deparar com a seguinte situação: não mudou nada. Simplesmente não apareceu nada. Você não viu nada sendo brotado, nada aparecendo. E aí, beleza. Você vai pegar, você vai jogar água naquela terra, não sei o que você vai fazer, você vai deixar ele parado, né? Só que você vai pegar, você vai dormir, você vai acordar no dia seguinte e novamente você vai ver que não mudou literalmente nada. Ou seja, parece que nada está acontecendo, só que dentro ali daquela terra estão acontecendo coisas. Tem coisas dentro daquela terra ali que estão se desenvolvendo mesmo que a gente não veja. E com Deus, às vezes é a mesma coisa. A gente pode pensar que não está acontecendo nada, que a gente siga uma orientação dele e simplesmente nada está acontecendo, só que Deus está operando dentro de você. Deus está operando dentro do seu coração, Deus está operando em favor de você, em favor das situações. E mesmo que algo às vezes não saia do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente esperou que fosse acontecer, não significa que Deus não esteja agindo. Porque às vezes algo feito da maneira que Deus faz não é a mesma coisa que algo feito do que a gente faz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não está escrito na Bíblia que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável. Está escrito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando tudo estiver em silêncio,
quando parecer que as coisas simplesmente estão dando errado porque nada está saindo do nosso jeito e parece que Deus não fala com a gente, parece que Deus é ausente, não significa que ele não esteja fazendo nada. Foi assim que Abacuque pensou. Abacuque pensou, poxa, até quando eu vou clamar e você não vai me escutar? Não significa que Deus não estava escutando. Deus estava escutando e ele já estava trabalhando em favor daquela situação. Então, se você comparar, por exemplo, um pai que coloca um bebê para dormir, o bebê no momento que ele está dormindo, ele não está escutando a voz do pai, ele não está vendo a presença do pai, ele não está recebendo o carinho do pai, só que não é por causa disso que ele não está seguro, porque o pai continua ali. O pai continua tomando conta daquele bebê. E com Deus, às vezes, é a mesma coisa. A gente, às vezes, pode não sentir a presença dele, pode não ouvir ele falando com a gente pode não sentir o carinho dele por nós em determinado momento, só que não significa que Deus nos abandonou. Deus continua ali, Deus permanece ali com a gente, cuidando da gente. Então, meu recado hoje pra você é: nenhuma oração volta vazia do céu. Aquilo que você tá orando, aquilo que você tá pedindo, aquilo que você tá buscando, não vai voltar vazio do céu. De repente, seus pedidos podem não ser atendidos, as coisas podem não sair do jeito que você imaginava, que você esperava, só que tenha certeza que Deus quer o melhor para sua vida. E Ele nunca vai te deixar só, Ele nunca vai te deixar sozinho, Ele não nos abandona, Ele não é o nosso Pai. Tenha certeza de que Deus vai permanecer do seu lado para sempre, cuidando de você e fazendo o melhor para sua vida. Então, se esse vídeo conseguiu te abençoar de alguma forma, deixa aqui registrado nos comentários isso. Fala o quanto esse vídeo te abençoa. Curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus e que mais pessoas sejam renovadas todos os dias. E eu te vejo no próximo vídeo.